Douglas, nós temos aqui hoje já as receitas, tudo direitinho aqui. Aqui, primeiro, boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui no programa de vocês, tá? Então, aqui a gente já tem todo o passo a passo, tá? Para que a gente possa fazer esse quiche, tá? Ou essa quiche, porque na verdade não tem... Tem gente que falou quiche, a quiche, então não é errado falar, sabe? Ou a, tanto faz. Então, aqui a gente vai começar primeiro a massa, tá? Do quiche. E é uma massa que você pode usar, inclusive, para fazer tortas. Olha que tá? legal. Dá para fazer tanto o quiche salgado quanto o quiche doce. O quiche doce, a gente só vai acrescentar uma colher de sopa na receita de açúcar, tá bom? Mas hoje aqui a gente vai fazer o quiche salgado. No caso, a gente está usando o bacalhau. Bacalhau, tá? isso. Mas pode-se usar qualquer peixe. Pode lá ter, vamos supor, um pirarucu salgado, pode ter esse bacalhau, tem a merluza salgado, pode usar. Aí não tem peixe em casa. Então, vai deixar de fazer? Não. É aquilo que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, já a respeito, como hoje é quarta-feira, aí nós temos o costume de sempre estar falando para o nosso público o seguinte: você pode estar fazendo em casa esse prato. Esse prato aqui, né, é um prato de domingo. É um prato de almoço. Domingo. Aqui nós temos uma refeição para domingo. Eu acrescentaria uma salada aí, então eu teria uma salada de entrada, o quiche e depois o pudim para sobremesa. Pronto, seu almoço de domingo está pronto. Já está pronto. Para esse final de semana, olha aí, meus... Que hoje em dia as pessoas não querem mais aquela coisa de ficar muito tempo na cozinha, de ter que tirar, de querem coloca. Pegar uma coisa mais não, prática, é uma coisa prática. Então aqui a gente vai trazer hoje essa receita, que durante a receita eu vou explicando para você que está em casa, para você que vai acompanhar o programa, que dá sim, caso você não goste do bacalhau, que é a opção para hoje, você pode acrescentar qualquer outra receita. Aliás, se eu tirar o bacalhau do jeitinho que está aqui, eu já tenho um quiche de queijo, aí, ó. Entendeu? Então não vá me dizer que não fez porque não gosta de bacalhau. Tem a opção de fazer, tá? Então, você vai passar os ingredientes ou isso, nós já temos os ingredientes? Ali na tela, então, ótimo. Então vamos começar aqui. Aqui eu tenho a minha farinha. Eu sempre separo um pouquinho de farinha aqui. Porque que acontece? Eu vou colocar a farinha aos poucos, aos tá? Aos poucos, né? Então, às vezes, eu vou ter que colocar a quantidade de farinha, às vezes eu não uso, tá? Para esse quiche, eu preciso de 300 gramas aproximadamente. Sim. Mas às vezes... E você pode ler ali, por favor, Douglas? Então a gente vai usar 300 gramas de farinha de trigo para massa, tá? 50 gramas de manteiga. No caso aqui, eu estou usando a manteiga mesmo, tá? Tanto faz com sal, sem sal. E banha animal, tá? Que é uma banha animal que a gente está usando. E sal a gosto, que é mais ou menos uma colher de café, tá bom? Então aqui eu vou... E eu coloquei meia xícara também de água. É muito importante, tá? Se eu não colocar água, eu até posso acrescentar um pouquinho mais de banha, um pouquinho mais de manteiga, mas aí vai ficar aquela massa muito quebradiça. Ela esfarela muito, tá bom? Então vamos lá. Então aqui a gente vai colocar no caso, né? A água, temperatura ambiente mesmo. Sim. Coloquei aqui a água. E aí eu venho aqui com a manteiga. Vamos colocar aqui. Eu estou usando manteiga, tá? Não estou usando margarina, mas não tenho manteiga em casa. Taca a margarina que não vai acontecer nada. Vai dar tudo certo. Vai dar o efeito certo. Do mesmo jeito, né? Vai dar o efeito muito certo. Eu estou falando porque eu já provei, tá? Então, já experimentei. Então, aqui. E vou colocar o sal. Eu estou colocando uma colher de café de sal. Ah, Douglas, mas eu quero fazer um quiche doce. Se for fazer um quiche doce, acrescenta aqui, mesmo colocando o sal, uma colher de sopa de açúcar. Tá ok? Sim. Então, vamos lá. Vamos deixar aqui, ó. E mão na massa. Não tem jeito. Na mão mesmo, não precisa colher nada não, na mão mesmo. Não, é mão na massa, não tem como fazer massa sem colocar a mão nela. E Douglas, você, como tem feito aí muitas receitas para a nata dos famosos, fez o bolo do pai do Michael Jackson, Douglas. Na verdade, assim, hoje eu estou fazendo aqui, é até legal, esse quiche salgado, e as pessoas às vezes me rotulam muito como que eu só faço confeitaria. O Douglas só sabe fazer bolo. E não é verdade, né? A gente faz tudo. Então a gente sempre faz bolos para vários famosos aí, e nós tivemos a oportunidade de fazer o bolo
do Joey Jacks quando ele veio ao Brasil. Ele próprio falou com você, né? Pessoalmente pedindo, né? Através de uma pessoa, né? Que traduziu tudo ali, porque eu não consigo falar inglês. Eu não sei falar inglês, não entendo absolutamente nada. Mas ele foi uma simpatia. E na ocasião, ele pediu um bolo lá de nozes com chocolate alemão. Que delícia! E aí, nós fizemos para ele. Mas a gente faz bolo para outros famosos também, todo mundo. Isso. E qual que é o prato assim que o pessoal tem mais pedido? Porque vocês também fazem jantares, né, Douglas? Sim, bastante, a gente faz jantares, né? A gente faz almoço. Então a gente, na verdade, tem vários cardápios, né? A gente tem comida mexicana, a gente tem comida japonesa. Então, cada cliente tem um... Comida japonesa. Eu já amo fazer, porém eu já não tenho muito paladar para comida crua, não. Sério? É engraçado, né? É interessante essas pessoas que elas gostam de fazer o produto, sim, mas só que não tem o hábito de, não tem o hábito. Ficar comendo. Que coisa, exatamente. Né? Ó, aqui aquela quantidade de farinha que eu coloquei na receita, 300 gramas, você viu, dá certinho, tá? Aqui a gente tem um pouquinho... E não foi muito, não precisou botar muito, né? Não, eu coloquei só um pouquinho mais e quando eu for sovar a massa, ó, eu até vou colocar aqui na bancada. Sim. Para mostrar, ó. O que acontece? Como que eu sei que a massa está num ponto bom? A hora que já não está mais grudando nas mãos, ó. Não gruda, tá vendo? Não é aquela massa que fica grudenta. Então, quando isso acontece... Então você fica um tempo determinado, que acho que foi o quê? Um caso de uns 3 minutinhos, 3 a 4 minutos. Conforme a gente estava conversando aqui e já estamos... Exatamente. Isso. Só que daí, como vai a banha animal, como vai a manteiga, se eu começar a mexer muito, a minha mão é um pouco quente, então ela vai começar a precisar de um pouquinho mais de farinha. Na hora de abrir, eu vou colocar aqui um pouquinho de farinha, tá? Para poder abrir a massa. O ideal é que a gente leve essa massa até a geladeira, deixa descansando umas 2 horas para a gente poder abrir. Mas aí, no domingo, às vezes, no domingo ou qualquer dia que a gente vai lá fazer um almoço, às vezes a gente não tem todo esse tempo e não quer esperar 2 horas lá, né? Aí a gente vai usar a massa da maneira que ela tá. Olha que massa maravilhosa para abrir, tá? E outra coisa, Douglas, eu já comi muito quiche de queijo. E hoje nós estamos fazendo ele de peixe. De peixe. Existe quiche? Quais são os tipos de sabores que as pessoas podem estar saboreando ele, comendo? Olha, um quiche que eu trabalho muito no buffet é o de ricota com escarola, que fica muito bom. Fica bom também? Fica muito bom. A quiche Lorraine. Presunto e queijo? Presunto e queijo, vai muito. Tem a de frango, cremosa. De carne? De carne, ou ainda não? Às vezes carne seca. Carne seca. Carne seca ela fica bem saborosa, né? Mas carne tradicional assim é bem mais difícil pedir. Mas a que ganha mais mesmo é a de 4 queijos, é essa que eu te falei aí. Que é a de ricota. Ó, ela fica uma massa, tá? A gente vai colocar aqui e aí a gente vai moldar, tá? Então a gente vai aqui, ó. Se quiser colocar ela direto na forma de fundo falso e ir abrindo, pode colocar. Desse jeito você está fazendo, né? Não, tem gente que já coloca na forma direto e vai abrindo e vem na lateral. Além de demorar um pouco mais, eu acredito, às vezes vão ter partes que vão ficar um pouco mais grossas, outras vão ficar um pouco mais finas, né? Então aqui, ó, eu corto a lateral, tá? Essa massa a gente reaproveita, ela vai para a geladeira, ou você pode fazer outros quiches de qualquer outro tamanho. Eu até trouxe uma ali que eu deixei na geladeira. Eu creio que ainda daria para poder fazer mais um. Dá para fazer. Tamanho, né? Dá para fazer. Esse recheio, ó, ela vai dar um quiche desse tamanho que eu trouxe aí. E vão dar mais umas 3 quiches pequenininha ou uma outra. Quer ver, ó? Eu vou pegar aqui, que eu trouxe, deixei aqui na geladeira. Esse acessório que você botou a massa é bem fácil da pessoa procurar. Essa forma aqui é uma forma de fundo falso, tá? Para fazer o quiche, a gente tem que usar o fundo falso, porque depois eu vou ter que desenformar. Se não tiver o fundo falso, vai ficar um pouco difícil, mas não vai deixar de fazer, porque aí você corta na própria assadeira mesmo, tá? E aí você serve, ó. Então, essa massa daria exatamente para fazer uma dessa daqui, que tem mais ou menos 30 centímetros de diâmetro, e essa daqui tem uns 15. Então, são 2 quiches aí. Se a família for grande, pronto, ninguém vai passar fome. Não é? Você recomendaria, Douglas, esse prato para venda?
A pessoa que quer fazer como... Já tem a sua profissão, mas quer ter uma renda extra, né? Uma renda extra. Tem sim, tem muita gente que faz, né? Os quiches. Para quem está começando, pode fazer os quiches pequenininhos. Eu acho que eu trouxe... Com que sabor, mais ou menos, você recomendaria? Então, aí queijo, o sabor, que mas aí depende também muito, né? O sabor presunto e queijo, 4 queijos, tá vendo aqui? Os pequenininhos. Os pequenininhos, ó. Então, tem essas forminhas aqui, que são as forminhas individuais. Então, legal, ó. Você pode fazer, embala, e aí vai vender aí para o seu cliente, tá? E tem ainda os quiches menorzinhos ainda, que aí você, menor do que esse? Que aí você vende por cento. Sabe aqueles quiches para você fazer um evento, um coquetel, por exemplo? Então, e aí você usa que são as pequenininhas ainda. Douglas, já foi aquela época que toda festa tinha coxinha, quibe, vamos botar aí, coxinha, quibe, enroladinho. Eu vou te falar uma coisa, agora coxinha é o carro-chefe. Acho que de toda festa ainda continua sendo, né? Tem algumas festas glamourosas que a gente não usa a coxinha da maneira tradicional. Às vezes a gente coloca uma geleinha de pimenta, dá uma disfarçada nela, mas tem cliente que gosta, viu? Tem gente que gosta. Coxinha de geleia de pimenta? Não, coxinha com geleia de pimenta. Coxinha com geleia de pimenta. Isso, a gente faz um molho diferente e mesmo assim não deixa de ter a famosa coxinha, né? Que é um prato que toda festa tem que ter, né? Toda festa tem que ter. Mas quando não tem, a gente vai lá, coloca um quiche, a gente coloca um outro salgado e a gente vai inventando e vai criando, né? Viu aí, meus amigos? Vocês podem pegar essa receita aí, hein? Ó, então aqui eu tenho a massa pronta, agora a gente vai fazer o nosso recheio. Esse recheio é muito difícil de fazer, que na verdade a gente tem todos os ingredientes, então a gente só vai misturar. Então aqui, qual que é a base do nosso quiche? São os ovos. Sim. Aqui eu estou usando 6 ovos, ó, vou colocar eles aqui todos inteiros. Pegou os 6 ovos, colocou no recipiente. Sim, E aí eu tenho um queijo aqui, no caso a gente está usando o queijo, a mussarela, tá? Mas aí se tiver o queijo prato, se tiver um outro tipo de queijo, pode colocar. Só tomar cuidado com o tipo de queijo que vai utilizar, por qual motivo? Tem queijo que é muito salgado, então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está usando para essa receita aqui o bacalhau, que já está salgado, desfiado, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa hora, porque se fizer um quiche muito salgado também não vai dar certo, né? O bacalhau em si, ele já é salgado. Sim, aqui... Se a pessoa já pega, vou colocar mais sal aí, já viu como é que vai ficar, aqui a gente dessalgou, Sim. mas, né, tem que tomar muito cuidado com isso. Aí eu vou pegar aqui o meu... 6 ovos... queijo, mussarela. 6 ovos, 200 gramas de queijo, mussarela ralada, eu coloquei aqui, tá? O bacalhau. O bacalhau a gente colocou 250 gramas já de salgado, mas aí se você gostar mais, você pode colocar mais, se você gostar menos, você pode colocar menos, Isso não interfere em nada, Isso não interfere em nada. Aqui a gente colocou um pote de iogurte, que dá a diferença no sabor. Depois você vai provar, você vai me dizer. Aqui a gente coloca uma caixa de creme de leite, UHT, que é aquela caixinha que não tem o soro, tá? O iogurte é essencial no quiche de peixe ou... Não. É porque é uma receita? Eu dou para dar uma toque diferença. É o diferencial do quiche. Do quiche. Mas aí eu não tenho iogurte em casa. Aí não necessariamente precisa, tá? Ó, aqui eu vou colocar um pouco somente de sal, porque no caso... O meu queijo já tem sal, o meu bacalhau está dessalgado, mas eu não dessalguei totalmente, né, para tirar totalmente o sal dele, porque se a gente tira muito sal do peixe, aí fica também um peixe sem sabor, né? Você tem que deixar um pouquinho de sal lá. Aqui o orégano, tá? O orégano aí... não pode deixar de faltar, né? Porque, o orégano. Aqui, ó, nesse daqui pronto que você fez hoje, ó, já tem aqui em cima sabe também. Por que eu coloco orégano? Porque a gente está levando queijo, né? Então quando a gente leva queijo, é muito legal colocar o orégano. Aqui eu coloquei um pouquinho de pimenta do reino, que também, se não gostar, não vai colocar, né? E aí, o quiche tem um segredo que quando a gente faz ele com noz moscada, para quem conhece realmente, ele dá total diferença. Então, é legal colocar lá a noz moscada, que você rala na hora e hoje em dia... Qual que é o nome? Noz moscada. Ou você rala lá na hora, ou você pode... comprar ela já ralada, que hoje em dia já tem essas facilidades, né? E então, vai aqui, com a colher mexendo, né? Vai com a colher, ou senão a gente pega aqui um fouet, mas a colher aqui já tá dando
certo? Isso, vamos botar as coisas mais básicas, porque são aquelas pessoas, né, que estão nos assistindo agora, que já têm esses componentes nas suas residências. Aí, eu não desfiei muito o bacalhau, então eu vou somente mexer. Só mexer. Mexo bem, para envolver todos os ingredientes aqui. Mas aí é como a gente falou, se eu tirar aqui o bacalhau, eu já tenho um quiche também de queijo. Eu poderia até acrescentar um outro queijo aqui, de repente. Mas com a mesma receita, só tirando o bacalhau? Só tirando, eu já tenho o quiche. Porque às vezes as pessoas não têm o bacalhau em casa, mas quer fazer um quiche para o domingo, e aí, né? Às vezes eu tenho uma lata de milho lá na despensa, vou lá, coloco uma lata de milho, misturo com os queijos, e aí eu faço o meu quiche, entendeu? E você falou tudo agora. De repente a pessoa tem lá o iogurte, tem os ovos, né? Tem a farinha, tem... não tem a pimenta. Por exemplo, se a pessoa não tiver em casa a pimenta, não tiver o bacalhau, já consegue fazer ainda hoje. Já consegue, porque os outros ingredientes todo mundo tem em casa, né? Então a gente tem que dar uma base e explicar como que faz. E aí a criatividade é sua. Eu sempre falo, a culinária é uma alquimia. Você monta o seu prato, você que vai se sentir o chefe em casa, e aí você vai fazer da maneira que você gostar, não é? Ótimo. E aqui a gente passa para vocês a dica, né? O segredinho. E aí passou o segredo, vocês vão embora. Que é a dica do Douglas hoje aqui, né? O diferencial do quiche de peixe dele, o iogurte. O legal é que tem gente que não come carne. Mas eu não sou vegetariano porque eu ainda como peixe, né? Aí é uma dica boa. A gente vai entrar agora numa semana que as pessoas não comem carne, né? Nada. Só queijo, peixe. E aí já é uma opção para fazer também, não é? E aí faz depois Mexe. Quanto tempo mais ou menos você fica aí? Aqui eu já só envolvi todos os ingredientes. Não precisa mexer muito tempo, não. Não é por muito tempo, porque o resultado vai ser quando tiver aí no forno. Aí aqui, ó, eu já tô com a minha massa, tá? Aberta aqui. E aí, qual que é o segredo agora? Virar aqui, tá? Ó, eu vou colocar aqui. Gente, olha isso. Prontinho. Porque ela vai crescer, tá? Vou espalhar bem. E aí, que delícia. Vou fazer uma outra aqui, porque às vezes vai chegar um vizinho lá que a gente não convidou. De domingo é assim, né? Domingo, deixa a reserva. O vizinho sentiu o cheiro da comida, ele já vem. Então já faz um a mais. E vai te fazer uma pergunta, sabe aquela pergunta meia aérea, do nada? Sim. Entendeu? E aí, fazer uma pergunta, tem uma cobertura por cima? Não, nada. Isso? Aqui em cima, se quiser, não necessariamente é preciso, pode colocar, no caso, queijo parmesão raladinho, para dar aquela gratinada na hora de assar. Pronto. Se eu não tenho queijo lá, né, eu vou ter a quiche do mesmo jeito. Douglas, eu não estou acreditando que é rápido. Nós fizemos uma quiche muito rápido. Muito rápido, cara. Eu falei que ia ser muito rapidinho. Então, você que está em casa aí, anota todos os ingredientes, se perdeu, entra nas redes sociais, pega todos os ingredientes aqui do programa. E se tiver dúvida, vai lá nas minhas redes sociais, vai me perguntar que eu vou te responder. Beleza. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos levar esse ao forno? Esse aqui agora a gente vai levar ao forno, então. Vamos ver se a gente consegue colocar os dois aqui. Isso. E quanto tempo mais ou menos, Douglas, que leva ao forno? Olha, como o programa vai até às 6 horas, a gente começou a fazer agora, se bobear, a gente consegue entregar hoje, porque assim, hoje não. Tem que entregar hoje. É 20 minutinhos e a gente já tem o quiche. Imagina se não... Imagine você falar assim, é uma receita rápida para o domingo, e aí você tem lá quantas horas e o quiche não está pronto, mas é rapidinho. Forno pré-aquecido, 200 graus, mais ou menos uns 30, 40 minutos, ou até ficar assim douradinho em cima, tá? Para quem gosta menos, pode deixar menos, tá? Mas ela vai ficar bem firminha, porque o queijo, o ovo vai enrijecer. Viu aí, meus queridos? Vocês podem estar fazendo, alô, dona de casa, você pode fazer essa receita, quem sabe, se você já tiver, já tiver em casa, vamos lá, os ovos, 6 ovos. Tem, ovos se tiver aí a farinha, tiver aí o arroz, o açúcar, a banha. Daí não tem banha. E aí, meu Deus do céu, não tem banha, como é que faz? Você dobra a quantidade da manteiga. Então, na receita a gente usa 50 gramas de banha animal e 50 gramas de manteiga. Não tem banha, coloca 100 de manteiga, tá? Aí não pode ser margarina, aí tem que ser manteiga. Você vai fazer o quiche do mesmo jeito.
E hoje, porque tem muitas pessoas, Douglas, que não gostam de deixar para amanhã, esperar até domingo. Não, você pode fazer hoje, tá? Pois é. O nosso de hoje é especial. Liga a televisão da cozinha, acompanha o programa e aí você vai fazendo. De repente, no final do programa, você vai mandar foto no WhatsApp do programa para dizer que tá pronto, não é? Ótimo, ótimo. Olha aí. Então, foi dada a largada. Você pode entrar agora no Instagram daqui da emissora Rede Mais Família Oficial e você estiver fazendo aí esse prato de hoje do nosso quiche, você pode mandar foto e nós vamos estar repostando no caso, né? Com certeza. Parte finalizada do nosso chefe hoje, que vai nos trazer um quiche de peixe delicioso, prontinho, já foi pro forno. Ai, meu amigo. E eu falei que esse quiche era rápido e que a gente ia mostrar aqui no programa, né? Sim. Então, que dá para você fazer em casa. Então eu vou lá no forno. Vamos pegar lá no forno, vamos prontinho. Vamos ver aqui. É isso aí. Ó. E vocês que não sabiam, nós estamos fazendo hoje um quiche de peixe delicioso com o nosso chefe. E também daqui a pouquinho ele vai nos preparar aqui ao vivaço um pudim de banana. Ó. Quem é? Super quente, hein? Esse daqui tá quente. Olha isso. E aí a gente já tem aqui Douglas do quiche. céu. Pois é. Ó, passar a faquinha aqui, ó. Esse da verdade. Já sai até a fumacinha, ó. Ele vai agora baixar um pouquinho. Aí a gente tem que deixar esfriar pra gente conseguir desenformar, né? Pra tirar. Mas Só repetindo para todos, quanto tempo que ficou no forno e a temperatura? A temperatura 200 graus, 200 tá? graus. Pré-aquecido mais ou menos. Sim. Entre 30 minutos, 40 minutos, dependendo do forno, né? Tem um forno às vezes que é diferente do que o outro. Mas assim, ficou dourado, tá? É o sinal que já tá bom. A gente vê que as bordas aqui, ó, estão meio douradinhas, ó. Uau! É sinal que tá assado o quiche, tá bom? Não pode colocar o forno, quem tem forno elétrico, para dourar muito em cima e não colocar a parte de baixo, esquece, porque daí a massa não vai assar, tá? Tem esse detalhe também, né? Tem que assar por igual, tá bom? Tem que assar por igual. Agora, quem tem um forno convencional a gás, colocou ali, vai assar de qualquer jeito. Mas aí presta atenção na bordinha lá, nesse período que eu falei, entre 30 a 40 minutos, a gente já tem esse resultado. Vamos cortar ele, por favor? Vamos. Você quer cortar o quente? Pode ser, pode ser. Vamos tentar tirar ele daqui, então, porque ele tá bem quente, né? Olha lá, bota a música de suspense vai vir aquela aí, fumacinha. Vai vir aquela fumacinha, Douglas. Vamos ver se a gente consegue tirar ele daqui, porque gente, aqui tá bem, olha, tá bem para quem quente. não pegou os ingredientes, depois o Douglas vai estar passando maiores informações nas redes sociais dele, como é que faz, né, Douglas? Sim. Um quiche de peixe. Deixa eu fazer... apoiar aqui com um paninho que tá bem Sim. quente, Renato. Vamos ver se a gente consegue já tirar aqui. Alguém coloca uma música aqui aí de suspense, porque o Douglas para fazer. Vamos lá. Olha. Vamos lá, será que a gente consegue tirar? Vamos lá para não... Olha, ficou durinho, prontinho, sequinho e bem molinho. E bem cremosinho. Cremosinho. Agora eu quero ver você comer quente. Olha aqui, ó. Chegou a hora do mistério do quiche de peixe que o meu chefe da tarde de hoje nos preparou, né, aqui para todos nós. E você, dona de casa, você pode fazer um quiche de peixe para o final de semana. E hoje, para hoje à noite, pode fazer um quiche de presunto e queijo. O que tiver lá na sua despensa, na sua geladeira, você pode fazer sem nenhum problema, tá? O que for, né? O que tiver lá, bota lá e vai fazer o quiche, tá? E nesse caso hoje a gente fez com bacalhau. Então, se você for fazer bacalhau hoje, vai demorar um pouco, porque você vai ter que deixar de salgar esse bacalhau. Geralmente a gente deixa de um dia para o outro, né? Mas enfim. Então vamos para a hora da verdade. Agora é o momento de nós experimentarmos esse quiche delicioso deste chefe. Gente, eu não estou com qualquer um, eu estou falando com um homem aqui que tem mais de 25 anos na estrada de carreira. Vamos lá? Quiche de peixe, solta a música aí, por favor. Ó. Olha a fumacinha, ó. E aí? Eu acho que tem que comer mais um pedaço pra ter certeza, né? Mais um? Mas tem que falar a verdade, aí. Não pode, aqui não pode ter mentira nunca. Aqui tem que falar a verdade. TV do bem, aqui não tem porque mentira. Às vezes você não tem o paladar que outras pessoas têm. Eu gosto de falar a verdade. Não é porque tá num programa de TV, não, que se estiver ruim, vai falar que tá ruim. É que nós estávamos conversando sobre isso.
No nosso programa aqui, temos que experimentar tudo, porque aqui não tem mentira. Aqui nós trabalhamos com a verdade. Vem, corta pra mim aqui, ó. Ó. Olha a fumacinha, gente. É um mistério, ó. Isso me faz E aí, aprovado? Yes! Ou não? Top e top.